Olá, que bom que estamos juntos mais uma vez para mais um tempo de reflexão na Palavra de Deus. Nós temos disponibilizado semanalmente duas mensagens, uma no domingo e uma na quarta-feira. E se você perdeu alguma e tem interesse em estudar a Palavra de Deus com a gente, é só entrar no nosso canal do YouTube e procurar os vídeos que ali estão. E se você quiser receber as notificações de quando a gente posta uma mensagem nova, basta você se inscrever no nosso canal e acionar o sino que você vai receber um e-mail avisando que tem uma mensagem nova. Eu estou muito feliz porque quando nós começamos as gravações dessas mensagens por conta da pandemia, no nosso canal nós tínhamos menos de 70 inscritos e hoje já estamos quase com 240, se eu não me engano. Sinal de que a mensagem de Deus tem alcançado as pessoas. Esse é o nosso objetivo, através dessas reflexões, levar uma palavra de conforto, de motivação, uma palavra de ânimo da parte de Deus, para aqueles que estão enfrentando essa dificuldade que todos nós estamos enfrentando com a pandemia, mas não só isso, uma palavra que ajude as pessoas a entender o amor de Deus por elas. Eu gostaria de iniciar essa reflexão de hoje pedindo a Deus que fale conosco, fale ao nosso coração. Então vamos fazer uma oração para iniciar? Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos de nos encontrarmos aqui nesse canal, pela facilidade que temos de assistirmos uma mensagem no nosso próprio lar, mas nós pedimos que através dessa mensagem, dessas reflexões, o Senhor fale conosco, o Senhor nos oriente, o Senhor nos ensine, o Senhor nos motive, o Senhor restaure as nossas energias, o Senhor fortaleça o nosso espírito, para que possamos prosseguir com fé. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Eu não sei quanto a você, mas muita gente tem medo de andar de avião, não é verdade? Eu mesmo tenho um pouco de medo, eu tenho que confessar isso. Não a ponto de deixar de embarcar e de viajar, mas todas as vezes que eu sento na poltrona, que eu aperto o cinto e começo as instruções dos atendentes sobre como proceder em caso de emergência, eu tenho que confessar, me dá aquele friozinho na barriga e o coração bate um pouco mais acelerado. Eu sei que o transporte aéreo é um dos mais seguros no mundo, né? Mas não deixa de ser uma experiência na qual nós temos que confiar 100% no piloto e na máquina, pois é daquelas situações em que não há nada que a gente possa fazer, é aquelas situações em que nós, como passageiros, estamos totalmente fora do controle, não está nas nossas mãos. Como se em algum momento a nossa vida estivesse, o controle da nossa vida estivesse nas nossas mãos. Mas esta é uma situação em que nós só podemos apertar os cintos, confiar e esperar a que a viagem chegue até o seu destino. Essa experiência também é muito comum no campo espiritual, pois a salvação também não depende de nós. A salvação em Jesus para a vida eterna não é algo que depende da gente. Somos completamente dependentes do piloto, ou seja, de Jesus, o nosso Salvador. Por isso que muitas pessoas, mesmo acreditando em Deus, elas lidam com esse sentimento de dúvidas em seus corações sobre se elas são realmente salvas. E, consequentemente, se elas precisam fazer alguma coisa para merecer a salvação. A Bíblia ela é muito clara em afirmar que a única coisa que podemos fazer é ter fé em Jesus Cristo. Mas até isso não depende apenas de nós, pois até a fé que nós precisamos, ela vem de Deus. Como explica o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Ele diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, é dado por Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Claro que as obras, elas são importantes, as boas obras são realmente importantes na jornada. Elas são consequências naturais da salvação, como o próprio Paulo explica na sequência do texto. Ele diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Eu acredito que a dificuldade que muitas pessoas têm de apertar os cintos, relaxar, descansar na certeza da salvação e aproveitar a viagem nesta vida,
não é a falta de fé em Jesus, mas a compreensão limitada do amor de Deus por elas. E também do significado daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Uma vez que realmente entendemos o significado da cruz de Cristo e a dimensão do amor de Deus por nós, certamente desfrutaremos da paz de Deus em nossos corações e da certeza de que estaremos juntos com Cristo na eternidade. Poderemos apertar o cinto e desfrutar a viagem. Então deixa eu tentar te ajudar nessa breve meditação a entender esse grande amor de Deus por você. Na verdade, nós conseguimos apenas ter uma noção limitada da dimensão e da profundidade desse amor de Deus. Pois, por mais que nós nos esforcemos para entendê-lo, a nossa limitação humana nos impede, não nos permite que tenhamos a noção completa dessa complexidade e profundidade do amor de Deus por nós. Mas a nossa noção, mesmo que seja limitada, ela é suficiente para trazer paz aos nossos corações. E a compreensão limitada nossa pode realmente trazer sossego para a nossa alma. Então, falando sobre isso, o apóstolo João foi talvez quem melhor explicou esse amor de Deus por nós. Ele disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Essa explicação de João, ela traz aqui 4 verdades para a gente, muito importantes a respeito desse amor de Deus, dessa relação nossa com o amor de Deus. Primeiro, João deixa claro que Deus nos amou e nos ama de uma maneira única, só dele, profunda, ao ponto de tomar uma atitude sacrificial para nos salvar da morte espiritual e física causada pelo pecado. João também diz, em segundo lugar, que o amor de Deus é tão profundo que ele deu o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Não porque ele não gostasse do seu Filho Jesus, mas porque Jesus, sendo o próprio Deus em forma humana, era o único habilitado, o único que tinha autoridade e condições de pagar a nossa dívida, a dívida do nosso pecado. Pois sem o pagamento da dívida do pecado, não haveria justiça. João também deixa claro que o que cabe a nós é apenas crer de todo o coração em Jesus e no que ele fez na cruz por nós. A salvação e a vida eterna não depende do que fazemos. É um presente imerecido, pois Deus nos amou, mesmo nós sendo ainda pecadores. E como João explica, se crermos em Jesus, temos a vida eterna. E quarto, crer em Jesus não será julgado. Ou seja, independente do prontuário ou da ficha corrida que tenhamos, o preço já foi pago pelo nosso resgate. Apenas quem não crê em Jesus e não crê que Deus o enviou, não crê que Jesus é o Deus encarnado, que morreu na cruz pelos nossos pecados, é que vai precisar acertar as contas com Deus. Como disse, não é fácil entender o amor de Deus, pois ele é mais profundo do que o nosso amor uns pelos outros. Mas talvez aqueles que já tiveram a experiência, ou têm a experiência de serem pais, mães, consigam entender um pouquinho desse amor de Deus, porque pais, mães que amam verdadeiramente seus filhos, são capazes de dar as suas vidas por eles. Mas deixa eu prosseguir para tentar explicar o significado da cruz de Cristo nessa história toda. A cruz foi o preço que Jesus pagou pelos nossos pecados. Nela, um justo, alguém sem pecado, puro, tomou o lugar de pecadores como eu e como você. O apóstolo Paulo explica que foi na cruz que Deus selou a paz com ele, entre nós e ele, de uma vez por todas, e nos resgatou do império das trevas, do império da morte, e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Havia um abismo que nos separava. Havia o pecado no meio desse abismo. A gente não tinha condição de
ultrapassar esse abismo por conta própria. Mas Deus veio ao mundo através de Jesus e ele ultrapassou esse abismo. E ele tomou os nossos pecados sobre si, lá na cruz. Paulo diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, a morte de Jesus, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Colossenses, capítulo 1. Novamente, é difícil entender esse amor que Jesus, esse amor de Deus que levou Jesus até a cruz por nós. Mas nós, na verdade, não precisamos nem entender isso 100% ou completamente. O que nós precisamos é aceitar, é acolher esse amor. É fato que nós não merecemos e é fato que continuaremos pecadores, mas é fato também que esse foi o jeito que Deus encontrou para fazer algo maravilhoso nas nossas vidas. Paulo aqui esclarece algumas coisas sobre esse amor e sobre o significado da cruz. Primeiro, ele deixa claro que ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho. Segundo, ele nos redimiu e pagou a nossa dívida por conta dos nossos pecados. Terceiro, ele estabeleceu a paz conosco e com toda a criação através do sangue de Jesus. E quarto, Jesus continua trabalhando em nós para que sejamos apresentados diante de Deus na eternidade, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se a salvação e a vida eterna dependessem de nós, dificilmente poderíamos descansar na certeza de que estaríamos com Deus na eternidade, pois não somos capazes de fazer tudo certo na vida. Seria como entrar no avião e o piloto, antes de decolar, dissesse no microfone: esse é o meu primeiro voo como piloto profissional e esta aeronave não passa por uma vistoria há pelo menos 20 anos, mas se tudo der certo, chegaremos no nosso destino. Graças a Deus que a salvação não é assim. A graça de Deus por nós é que Ele é o piloto e esta viagem rumo à salvação não depende de nós. Deus não espera de nós perfeição. A única coisa que Deus espera de nós é que nos entreguemos ao amor de Deus, o seu amor, e acreditemos em Jesus como o nosso Senhor e Salvador. E a partir daí, é só apertar os cintos e se entregar nas mãos do piloto. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz em seu lugar, como o próprio Jesus disse, ainda que você morra, você viverá. Então, relaxe, aproveite a viagem na certeza da salvação. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, coloca paz nos nossos corações. Se existe dúvida no coração de alguém em relação à salvação, coloca a tua paz. Coloca o teu Espírito, ó Deus, tocando nos corações. Mas se existe alguém nos ouvindo que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, que possa ser feito agora uma confissão de arrependimento, de pedido de perdão e de reconhecimento de que Jesus é o Senhor, o Filho de Deus, e que haja salvação na vida daqueles que nos ouvem agora. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.